Bom dia, eu sou Pedro Cardim, da EAL de 2019. Estou aqui para falar sobre o tema proposto na aula invertida de higiene na indústria de alimentos, que vai ser sobre a detecção e eliminação de biofilmes. Então, começando falando sobre o que são os biofilmes. Os biofilmes são um grupo de micro-organismos que se acumulam numa interface do sólido líquido e estão rodeados por uma matriz mucigilanosa. E a matriz do biofilme é extracelular. A matriz do biofilme é um material extracelular que vai ser produzido principalmente por esses micro-organismos, no qual as células dos biofilmes serão incorporadas. E é integrado por um conglomerado de diferentes tipos de biopolímeros, conhecidos como extracelular polymer substance, que são os EPS, e atuando como suporte da estrutura tridimensional do biofilme. E a formação do biofilme vai dar às células um modo de vida totalmente diferente do estado planctônico delas, né, protegendo elas dos ambientes adversos e facilitando a sobrevivência dessas células. Então, continuando falando sobre os biofilmes, vou abordar agora sobre os biofilmes na indústria de alimentos. Então, os biofilmes eles são uma das maiores dores de cabeça da indústria de alimentos. E quando os biofilmes eles vão se formar na área, na indústria, na área de processamento desses alimentos, vai ocorrer a fixação de material orgânico e inorgânico na superfície dos equipamentos de contato com os alimentos. E essas bactérias vão crescer e vão ficar aderidas à superfície. Depois da multiplicação, parte delas vão se desprender e vão contaminar o produto que está sendo manipulado e vai comprometer a qualidade final do produto, do alimento, é, quer dizer, a qualidade final do produto e também pode afetar a saúde do consumidor. E outro prejuízo para a indústria é a diminuição do tempo de prateleira do produto, porque o crescimento das bactérias na superfície de alimentos é uma das principais causas de deterioração e perda de produto processado in natura. E a formação desses biofilmes é um assunto que é de bastante importância na indústria de alimentos e ele não pode ser deixado em segundo plano, porque um simples descuido no processo de limpeza e sanitização pode levar à formação e, e vale lembrar que os biofilmes de bactérias eles podem se acumular em aço inox, vidro, borracha, ferro, polietileno de baixa densidade e etc. Agora eu vou falar sobre a detecção dos biofilmes. Então, o planejamento para controle dos biofilmes ele tem que ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe tem que ser composta por microbiologista, controle de qualidade e produção, gente que trabalha com isso. E essa equipe vai ter que estar constantemente alinhada para executar ações imprescindíveis, como, por exemplo, o mapeamento das áreas de risco de contaminação e passíveis de formação de biofilme, o planejamento de quais metodologias de análise serão empregadas para os controles microbiológicos, e a definição de quais micro-organismos são indicadores de contaminação e efetividade da higienização dentro do processo produtivo. Então, o método mais comum empregado para o monitoramento da higiene de superfície é pelo suave. E esse é um método que pode ter amostras de diferentes maneiras para atender aos tamanhos e áreas locais. Comumente, vão ser utilizados cotonetes, esponjas ou propés estéreis procedendo à coleta da superfície com o objetivo de determinar os micro-organismos presentes. E a principal vantagem dessa metodologia é a possibilidade de analisar uma grande quantidade de micro-organismos diferentes. E um exemplo de análise é de indicadores mesófilos aeróbios totais ou indicadores mesófilos aeróbios totais ou patogênicos, como a Escherichia coli. E só que os resultados eles podem demorar até 7 dias para que eles sejam
para que eles sejam emitidos. E não é um método não é um método rápido para verificação dos procedimentos de higienização. Então, outra opção que é muito usada também pela indústria é a verificação de matéria orgânica, como resíduos de alimentos, por método ATP de bioluminescência, que onde as moléculas de ATP vão reagir com um complexo de luciferina luciferácea, que vão emitir fótons de luz. E quanto maior a concentração de matéria orgânica, maior a quantidade de ATP, e consequentemente mais luz vai ser emitida. E a grande quantidade de utilizar, a grande vantagem, quer dizer, de usar esse método é a rapidez do resultado. Alguns em até 10 segundos. E além de ser uma ferramenta para detecção de efetividade para verificação de efetividade da limpeza, da higienização do local. Só que ele não é específico para detecção do micro-organismo e formação de biofilmes. E semelhantes metodologias que indicam presença em matéria orgânica, pode-se empregar produtos químicos que, ao entrar em contato com resíduos ou micro-organismos, liberam microbolhas que são visualmente percebidas, indicando que a higienização deve ser repetida. Então, agora eu vou falar sobre a escolha do método de identificação adequado. Então, o método de identificação e controle de micro-organismos indesejáveis deve ser escolhido conforme a necessidade de cada empresa. A associação de mais de um tipo de monitoramento vai auxiliar na identificação de fontes de contaminação e na efetividade dos procedimentos de higienização. Métodos rápidos, como o ATP e reagentes químicos, eles podem verificar a limpeza imediatamente após o procedimento. Os métodos que vão identificar identificar a quantidade de micro-organismos vão levar um tempo maior, só que eles vão permitir mensurar a carga microbiana após a higienização. E realizando um monitoramento bem planejado, estipulando local, frequência e parâmetros de aceitação, vai ser possível controlar os micro-organismos presentes na linha de produção. Isso vai possibilitar que esses micro-organismos se agreguem para que eles formem biofilmes. E para evitar a formação de biofilmes, vai ser necessário procedimento de limpeza, desinfecção eficientes na linha de produção, etc. Agora eu vou falar sobre a prevenção, já toquei, entrei no assunto quando eu estava na detecção, agora eu vou abordar mais. Então, a restrição de águas e nutrientes, o tipo de equipamento e temperatura vão ser importantes para o controle de biofilmes, só que geralmente não é possível reduzir a quantidade de água, aprimorar o design do equipamento ou reduzir a temperatura de operação, e por isso o controle de biofilme vai estar focado nos processos de limpeza e desinfecção. E geralmente uma limpeza e um programa de sanitização efetivos vão inibir a formação desses biofilmes. O uso de sanitizantes intercalados para aumentar o espectro de ação pode ser uma boa técnica para prevenir a formação de biofilmes. E as análises laboratoriais vão servir também como referência para obter os dados de desempenho do processo, como eu já havia abordado no tópico anterior. Agora falando sobre a eliminação dos biofilmes. Então, para eliminar os biofilmes na indústria de alimentos, vai ser necessário o estabelecimento e a adequação das medidas de limpeza e sanitização. Elas devem ser definidas as concentrações adequadas dos produtos higiênicos usados, dando maior atenção ao sanitizante que vai ser aplicado na superfície. E dependendo do percentual de bactérias nos biofilmes, pode-se escolher por intercalar o uso de 2 sanitizantes durante a fase de eliminação dos biofilmes. O hipoclorito de sódio é um dos sanitizantes mais indicados para a superfície de indústria de alimentos, por ele ser um agente oxidante que vai interferir na síntese do DNA e vai reagir com as proteínas intracelulares, com a parede celular e os componentes da matriz extracelular dos micro-organismos. O ácido paracético também pode ser utilizado por ser um antimicrobiano que vai ter um potencial oxidativo elevado e ele, além do mais, ele é reativo com as enzimas intracelulares, o DNA, a proteína, a membrana celular,
e a matriz extracelular dos micro-organismos. E também é comum usar a associação desses dois sanitizantes por causa da eficácia e do baixo custo. E também devem ser incluídos produtos tensoativos ou alcalinos para que eles são indicados para dissolver os restos dos alimentos pela diminuição da tensão na superfície ou a emulsão de gorduras e desnaturação das proteínas. E assim, essas medidas simples de limpeza e sanitização diária da indústria de alimentos vão ser vinculados às análises de swab de superfície para confirmar a eficácia da higiene e a ausência dessas bactérias. E se são suficientes para garantir que ocorra a formação de biofilmes. E com isso a indústria vai conseguir produzir alimentos seguros. Essas são as referências e essa foi a aula.